Fala, gente! Vamos a mais um Conversando com você. E o tema de hoje é: você sabia que você pode melhorar o seu cotidiano? Já parou para pensar quantas ações você pode tomar e deixar a sua rotina ainda melhor? Você pode melhorar o mundo. E não é sonho não, viu? É realidade. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. A professora Conceição Vieira preparou um programa maravilhoso, cheio de conteúdo, muita informação, dicas e, claro, o povo falando. Conversando com você, está no ar. Tudo bem? Voltamos no dia de hoje ao nosso Conversando com você. E hoje nós queremos tratar sobre um tema que anestesia, que neutraliza, que deixa as pessoas como se fossem no mesmo estado letárgico do dia a dia, embora esteja correndo, embora esteja apressado, mas na letargia da inovação, da criatividade, a normose e o status quo do mundo atual. E o que vem a ser normose? Então, os estudiosos da psicologia transpessoal, da psicologia social, nos deixa uma reflexão muito interessante de que a normose é a inércia do momento atual que vivemos. É um paradigma para a inovação. É a repetição do jeito de ser, de se vestir, de falar, de lazer, de estudar, que todo mundo faz. Você fazer diferente já fica preocupado com você mesmo, porque você acha que o bom, que o correto, que o melhor é estar sempre igual às demais pessoas. Esse estado nos leva a uma normose na nossa evolução, no nosso crescimento, no nosso impulso para a transformação. Essa forma de enfrentar a vida nos deixa permanecendo no status quo. Quer dizer, aquilo como está aí posto, está bom. O status como está se apresentando para a sociedade, está bom. E eu vou me engajar nele, permanecendo nele da mesma forma que as demais pessoas. Ora, nós temos muitos avisos, nós temos muitas formas para percebermos que tudo está interligado. Uma ação, um fenômeno, tem ligação com outros tantos fenômenos e com outras tantas ações. Tudo está interligado. Tudo tem uma inter-relação que faz a harmonia existente na criação e no universo. Nós estamos muito ligados à informática, à comunicação. E a comunicação externa, essa que a gente realiza, ela já é um reflexo da comunicação interna. Existe uma comunicação maior. A vida nos dá alertas. O telefone toca. Como o telefone toca? Nos toca com um problema de saúde, nos toca com um aviso, nos toca com um lembrete para reflexão e nós desligamos o telefone. Não damos a atenção devida a ele. O e-mail chega à nossa tela e a gente afasta, deleta ou coloca na lixeira. Os e-mails da vida. Então, aquilo que procede no mundo da tecnologia é algo que existia em alguma dimensão e o mundo tecnológico repete, recria na mecânica do dia a dia para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das conquistas humanas. Mas isso mesmo nós precisamos fazer no interior. Então, por exemplo, a pandemia foi um e-mail gigantesco que chegou coletivamente. Porque tem o comunicado individual e tem os comunicados coletivos. A pandemia, nesse instante, foi um imenso comunicado coletivo. O telefone tocou. O e-mail chegou em todos os acessos individuais e coletivos. E muitos de nós colocamos de lado e passamos a viver do mesmo jeito. Continuamos como se nada tivesse ocorrido na vida. E o que aconteceu na vida com isso? Aconteceu que nós precisamos refletir, que nós precisamos sair do estado normótico, da normalidade aparente da vida. Então, de simplesmente estar no consumismo, estar no trabalhar, chegar a se divertir, mas a diversão também nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários, né? Então, essa coisa repetida
né, que a gente precisa se desligar um pouco e dar vazão a outras escutas, dar vazão a outras formas de conhecimento, dar vazão a outros insights que chegam à nossa vida. A comunicação nos chega e nós precisamos ter a escuta para essa comunicação. Nós precisamos avançarmos nas conquistas individuais e coletivas e sabermos que esse barulho imenso que aconteceu tem ensinamentos para nos dar. Nos remete a uma introspecção também. Nos remete a um novo conceito de sociedade. Nos remete a entendermos, por exemplo, que tudo é relativo, que todas as pessoas, independente das classes sociais a que elas façam parte, elas podem passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma forma de morte, vamos dizer assim. Ela pode passar pela mesma necessidade de oxigênio, que nós vimos pessoas pobres sem oxigênio e vimos pessoas ricas sem oxigênio. Claro que para esses que têm recursos chega mais rápido, mas ficou sem também. Vidas foram perdidas nesse sofrimento coletivo. Então isso é para relativizar também a nossa vida. É para nós entendermos que nós temos as mesmas possibilidades de existir e de não existir imediatamente, em determinado momento. Nós passamos pelas mesmas adversidades, mesmo uns tendo mais recurso material do que outros. Então o que importa é como nós enfrentamos. Tem gente que viveu a pandemia e está até hoje absorto, tonto, está até hoje sofrendo de algum órgão, está até hoje sem compreender por que perdeu um ente querido tão amado, está até hoje sem saber como recomeçar a vida. Já tem outros que passaram pelo sofrimento, passaram por essa dor coletiva e familiar e individual, pessoal, e compreende que com isso tudo nasce uma nova pessoa, uma nova forma de ver a vida, que relativiza certos instantes e que precisa dar atenção a tantos outros. Precisamos dar atenção ao aqui e agora. Precisamos dar atenção à inteireza em nosso viver. Precisamos dar atenção aos comunicados que nos surgem espontaneamente da vida. Porque esses comunicados nos fazem refletir e avançar, nos fazem mudar a forma de ver o mundo. Então nós precisamos perceber, nesse instante, que todo mundo precisa ter esse olhar, cada um do seu jeito, cada um na sua intensidade, mas precisamos perceber um novo momento. E vamos ver como as pessoas na sociedade pensam, imaginam, sentem essa realidade. Como as pessoas nas comunidades têm vivido o dia a dia, têm mudado, têm se programado, têm estado mantendo o status quo, tudo do mesmo jeito, sem querer arriscar, sem querer recomeçar. Não, eu tenho esse emprego, eu preciso continuar nele, que eu não sei como vai ser, eu começar. Embora o seu coração pede que seja um empreendedor, mostre que outra atividade dá certo, mas permanecer ali, em conformidade com as regras atuais, nos impossibilita muitas vezes de avançar. E o medo de mudar, o medo da mudança, nos garante esse estado de normose que nós estamos a falar. Permanecemos do mesmo jeito, permanecemos sem dar a atenção devida para esses avisos. Mas vejamos como as pessoas vivem isso nas comunidades. Eu gosto assim de planejar minhas coisas, porque tem gente que faz abusivo dos seus cartões, compra além do limite. E então eu gosto das minhas coisas planejadas. Por quê? Eu não gosto de comprar além do meu limite que eu não posso pagar. Então, assim, eu planejo tudo e tudo bem certo. Apesar desse momento difícil que nós estamos passando, né? Que não está sendo fácil a vida para nós aqui. Essa pandemia aí trouxe muitos danos para muita gente. Mas a gente confiando em Deus, né? Segurando na mão dele. E então nós estamos seguros na mão de Deus. Então, eu gosto das minhas coisas tudo organizadozinho, tudo certinho, planejo tudo. Eu não faço nada além do meu limite, do que eu não possa fazer. E então, é assim, eu só tenho que agradecer, né? Porque Deus dá a oportunidade para nós poder se habituar nas coisas que a gente planeja e dá tudo certo. Dona Conceição, a senhora acha que o mundo tem jeito de melhorar? Vejamos que coisa interessante. O que nos disse Maria Helena?
é a sabedoria popular. É a facilitadora do meio das comunidades. É a terapia que serve de referência para o coletivo. Então, se organiza, se planeja para honrar com seus compromissos. Deixou claro que a vida está organizada, fisicamente, financeiramente, e que não se deixa emprenhar pelo ouvir falar, pelo bonito, pelo repetido. Quer dizer, não se deixa influenciar por aquilo que está na moda. Eu me organizo e tudo dá certo com o meu dinheiro. Ela é comerciante, a pessoa que aprendeu no dia a dia, aprendeu com a vida. Me organizo e dá certo. Vou conquistando as coisas de acordo com o meu planejamento. Então, que maravilha esse ensinamento. Mas ela continua fazendo agora uma pergunta. E, não, antes de perguntar, ela afirma que as coisas podem mudar. No entendimento dela, as coisas estão piorando cada dia mais. Mas se Deus ajudar, se Deus permitir, as coisas melhoram. Então, tem um limite para as nossas realizações. Ela acha que dentro das possibilidades dela tem feito o possível. Mais do que aquilo, se Deus quiser, acontece. Acha que a sociedade está entrando por vamos dizer assim, um desmando, que ela acha que piora dia a dia. Mas se Deus admitir uma outra realidade, se ele entrar nessa condução, as coisas tendem a melhorar. Então, será que essa sabedoria popular também não deve ser incluída e refletida por nós para incluí-la em nossas vidas, em nossas opções? Será que nós não escutamos pouco os sinais, volto a dizer? Será que nós não precisamos dar uma atenção maior àquilo que está no nosso contexto, que está no nosso entorno? Então, essa sabedoria popular, né, que nos impulsiona a avançar, nos impulsiona a conquistar. Quer dizer, e será que tem outro ponto de partida? Será que só tem uma opção? Será que só tem um jeito de ser, de realizar? Quer dizer, cada um vai descobrindo o seu jeito, a sua forma, o seu tom muito especial de ser e de se manifestar. Então, o momento atual nos exige abrirmos os nossos ouvidos, tirarmos a surdez, atentarmos para os sinais. O momento atual exige de nós sairmos dessa normose que nos engessa, que nos deixa estáticos. Precisamos investir em nossas potencialidades. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas na sociedade, na vida comum, sabem viver isso, sabem falar disso, sabem experienciar isso, sabem buscar do seu potencial. Ora, todos nós temos potencialidades. E nós já falamos lá atrás, em outro programa, das múltiplas inteligências. Então, todos nós temos as nossas potencialidades. O que precisamos é de oportunidade para descobri-las. Descobrir qual o potencial de um filho, do outro filho, do marido, da esposa, qual o potencial dos meninos e das meninas na escola, qual o potencial meu próprio. Eu estou aqui, estudei, me formei, estou trabalhando e tal, mas não é o meu potencial. Falta alguma coisa em mim ainda. Estou trabalhando, estou ganhando bem, mas o que é que eu tenho que fazer a mais? O que é que eu tenho que fazer fora dessa normalidade? O que é que eu tenho que fazer em prol do bem comum? Em prol de contribuir para que o mundo também saia dessa normose. E nós ficamos muitas vezes esperando que as instituições, que os organismos públicos, que os governantes, quer seja nos municípios, nos estados, na federação, realizem as mágicas e eles sejam responsáveis pelos avanços ou pelos insucessos. Principalmente pelos insucessos, nós achamos. Claro que as responsabilidades são mais amplas para quem está na condução dos destinos das pessoas, mas todos nós temos responsabilidades. O que nós estamos fazendo? Que escolha eu estou fazendo? Eu vou para essa religião porque todo mundo está indo, todo mundo vai, e a gente se manifesta, a gente é reconhecido, a gente aparece melhor. Eu vou votar em tal candidato porque a maioria está com ele, eu vou dar meu voto perdido o quê? Votar em quem vai perder? Então, essas coisinhas mínimas do dia a dia que vão fazendo a diferença. Ou fazendo a mesmice. Permanecendo com o status quo. O que é que eu vou fazer eu sozinho? O que é que eu vou mudar?
E quantas vezes um governante, alguém que se submeteu a um processo seletivo, tem o propósito, tem a ideia, e como diz na sabedoria popular, jura de pé junto que chegando lá vai mudar. Se empenha até chegar. E quando chega, vê tanta coisa normótica, tudo remando, é como se ele sentisse remando contra a maré. Tudo acontecendo do mesmo jeito. Ah, se eu for continuar falando isso aqui, ninguém vai entender. Ah, exige muito de mim isso. Ah, eu pensei que era uma coisa e é outra. E eu vou continuar do mesmo jeito, porque todo mundo é igual. Então eu vou fazendo um pouquinho que der, do jeito que der. Então, se ele percebe tanta coisa normótica, fica como está. Se acha sem as forças necessárias para romper com esse status quo, muitas vezes do mundo público, né? Ou também na empresa privada, no mundo privado. Mas no mundo privado, às vezes, nós somos forçados a avançar. Pode não avançar pelo caminho que nos tira da normose. Muitas vezes é para avançar na produção. Existem, assim, os grandes empreendimentos privados que ainda acham que a coisa principal é o produto, que a coisa principal é a produção em quantidade, em detrimento de como está o agente que está produzindo, em detrimento da satisfação do cliente. Se nós estamos no mundo privado, o nosso foco precisa ser os parceiros para a construção daquela produção. Quanto melhores emocionalmente eles estiverem, quanto mais investimentos na sua capacidade de construir, intelectual, de perceber, quanto mais comunicação e interatividade haja entre eles, mais eles produzem alegremente, se achando incluído naquele processo, porque ele constrói, ele dialoga, ele sabe por que aquilo está acontecendo. Quanto mais você exige simplesmente produção, né, aquele modelo gerencial, iniciado lá na década de 70 nos Estados Unidos, que serviu de referência até entrarmos quase no século XXI, um pouquinho no final do século XX, já se mudava. Já existiam investimentos em uma gestão e não em um estado de gerenciamento tão somente. Então, todas essas observações e esses conceitos de normose, de status quo, servem para a nossa vida privada, individual, familiar, serve para nossas relações no mundo do trabalho, serve para o mundo privado, para quem está numa pequena empresa ou nos grandes empreendimentos, e serve para o mundo público, para as pessoas que se oferecem para serem votadas e exercerem funções em nome desse coletivo. Então, tudo está interligado. É essa percepção que nós precisamos ter. Refletamos um pouco e voltamos em instante. E essa normose tem se estendido e o mundo está enfermo. Enfermo sem saber nem a causa das enfermidades. Elas aparentemente são físicas, mas elas nascem, em sua grande maioria, nascem no emocional. Nascem nas questões da não realização com aquilo que faz. Nasce na repetição do jeito de comer, de estar, de dormir, o horário, de levantar, o trabalho. Aquela coisa assim mecânica que não nos deixa fazer o diferencial, mostrar o nosso potencial. Então, se a sociedade está enferma, nós precisamos de líderes antenados com o momento atual. Líderes da forma que eu falei, nas mais variadas situações sociais, nos mais variados grupos humanos, que chega até as dimensões gigantescas de condução dos destinos de um povo inteiro. Então, líderes que iniciam em casa, nas dificuldades do dia a dia, da sobrevivência de cada família, líder em si mesmo. O que é que eu estou fazendo mais? Eu estou seguindo mais a minha razão? Eu estou seguindo a minha razão e a minha emoção? Ou eu estou agindo de acordo com o meu pensar e com o meu sentimento? Ou as minhas ações estão me incomodando? Elas estão apenas me realizando para a sociedade? Para eu estar bem com os meus amigos, para eu estar bem na sociedade, mas aquilo me incomoda. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu estou incomodada, porque eu me comportei assim, porque falei assado, porque guardei tal raiva, porque manifestei tal emoção. E vivemos nessa luta que não nos possibilita aquietar. Nós precisamos aquietar. É preciso ter atritos para avançarmos, ter conflitos, mas nós precisamos ser os condutores desses conflitos para podermos avançar. Então, se a sociedade está enferma, nós precisamos de líderes antenados.
não só com a necessidade econômica, financeira, do desenvolvimento, do crescimento, precisa pensar nisso para dar mais bem-estar, para dar uma situação econômica mais confortável, para partilhar melhor os bens na sociedade. Mas precisamos também que essa liderança tenha um pensar para aquilo que alimenta a alma e que o povo se alegra realizando. O trabalho pode ser duro, pode ser difícil, pode ser suado, pode ser de força, mas ele precisa ser feito com contentamento, com realização. Então é preciso investir nas relações, a pessoa precisa estar bem para produzir. É preciso investir no lazer, é preciso investir na arte, na cultura, na criatividade, na leveza de enfrentar a vida. E agir no mundo de acordo com essas potencialidades. Usufruir dessas potencialidades. Então, as lideranças sinalizam perspectivas de dias melhores. É importante que a liderança sinalize isso para a sua gente, para o seu povo, para os seus seguidores. Se for pública, se for privada, a mesma coisa. Esperança e se sentir incluído. Nós estamos construindo, né? A minha liderança, o meu governante, o meu diretor, pensa coletivamente. Nós estamos fazendo uma gestão com essa ou com aquela finalidade. E isso é muito melhor do que uma liderança, do que um dirigente que tem descuido, não tem zelo para com aquilo que ele está dirigindo, para com aquilo que ele está preocupado, para com aquilo que ele deveria estar envolvido na razão, na emoção e na ação. O descuido. O desamor é outra coisa que não pode estar na característica de um líder. Alguém que faz porque faz, que qualquer coisa que contrariou a sua vontade fica com raiva, né? Fica enrijecido, né? Anula a outra pessoa. Então a gente está preocupado com as anulações na informática. A gente está preocupado que cortou o outro na internet. E as anulações pessoais, essas não são mais graves? Eu quero sempre lembrar que a tecnologia está em cima de algo que é ciência e que é mais profundo que ela. Então, muito pior são as relações interpessoais. É do coração para o coração, é da pessoa para a pessoa. Então, esse desamor dificulta também essa liderança ser escutada e ser seguida. E às vezes a gente diz, fulano é tão bom, faz as coisas pelo povo e as pessoas naquele lugar não gostam dele. O outro faz até menos, mas as pessoas gostam, acolhem, seguem. Porque se você faz como se fosse dando um pão, humilhando e mostrando que você é quem está dando, e não que aquele pão é um direito e que ele é o agente facilitador do pão chegar, as pessoas realmente vão ter um sinal de separatividade com relação a essa liderança, entre aspas, que não compreendeu o que é o espírito de liderança. Se o outro oferece menos e diz, isso é o que eu posso, e mostra, deixa em parte aquilo ser discutido, ser compreendido pelas pessoas e inclui, amanhã nós estaremos melhor, estaremos fazendo mais, estaremos bem, vamos avançar, é o que é possível. Essa caminhada inclui as pessoas nessa construção. Também não devemos abraçar o líder que tem desvio de finalidades das instituições, possibilita desvios de finalidades. Ele não está fazendo, mas ele permite que ocorram desvios de finalidades, porque ele está normótico. Eu não vou tomar conta de tudo, não vou dar conta de tudo, deixo para lá, faço de conta que não estou vendo. Então, vamos assumir os nossos compromissos. Cada um em sua instância, no lar mais distante, mais simples do nosso estado, há aqueles que estiverem nos maiores cargos, além do nosso estado, no nosso país, no mundo, enfim. Nós precisamos assumir cada um o seu compromisso existencial. Pararmos de ficarmos tão enrijecidos. Precisamos nos possibilitados despertar a nossa potencialidade, não nos sentirmos tão impotentes, simplesmente acomodados pelo status quo, acomodado pela normose. Precisamos sair do trilho e entrar nas trilhas das construções coletivas. E assim, você deixa de ser um ser que repete o que as demais pessoas seguem, saem da normose para a construção e para a transformação sua, do seu núcleo familiar ou de relações de amigo e da sua contribuição para a transformação dessa normose em crescimento, em realização,
para a humanidade inteira, para a gestão do seu país, do seu estado, porque você dá a sua contribuição como cidadão. E assim, nós vamos trocando as nossas ideias e continuaremos conversando com você. Saiamos da normose, avancemos, saiamos do estado de letargia, de inércia e demos a nossa contribuição. Um beijo no coração. Acesse nosso canal no YouTube e ligue também quando você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa. Ligue no podcast Conversando com você. Não precisa você parar para ver. Você vai ouvindo, refletindo e dando a sua contribuição com a escuta. Acesse nosso canal no YouTube, acesse o podcast e assim nós continuaremos conversando durante a semana. E nas terças-feiras, às 20 horas, se ligue novamente no 6.1, nossa PNP TV e veja a nossa repetição. E o Conversando com você fica por aqui. Gostou do programa de hoje? Bom demais, né? Muita informação, a gente aprendendo aí sobre o dia a dia, a rotina, como melhorar a vida, principalmente sobre esse momento em que vivemos de globalização, entretenimento, informação, saúde, bem-estar. Conversando com você é isso, gente. É uma vida melhor, porque você tem a oportunidade de aprender muito mais com a professora Conceição Vieira, que é terapeuta, psicopedagoga, também trabalha bastante essa questão da educação. É uma oportunidade sempre aqui, conversando com você. Até a próxima. Fui!